Na próxima sexta-feira, dia 8 de março, além de ser o Dia Internacional da Mulher, é também o Dia Mundial do Rim. De acordo com dados da Sociedade Internacional de Nefrologia, a doença renal crônica afeta aproximadamente 195 milhões de mulheres em todo o mundo e causa cerca de 600 mil mortes por ano de pacientes do sexo feminino. Para falar um pouco sobre como prevenir e tratar problemas renais, nós recebemos aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba o médico nefrologista, o doutor Washington Ciro Fonseca. E você, como sempre, também vai poder participar dessa entrevista fazendo suas perguntas pelo telefone, está aí na sua tela, 3216-5115. Fique à vontade, como eu sempre falo, esse espaço aqui também é todo de vocês. Boa noite, doutor Washington, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Paraíba. Boa noite, Gilmar. Quais são os tipos aí de problemas renais mais frequentes? Nós temos a doença renal crônica, como você frisou agora. Sim. É uma doença que tem uma incidência assim vertiginosa. Aqui no Brasil nós temos mais de 100 mil pessoas fazendo hemodiálise decorrente da doença renal crônica. Então, de cada 10 brasileiros, um tem uma disfunção renal, um tem um problema renal. Então, isso é um problema muito sério, é considerado assim uma epidemia, né? Um problema de saúde pública de grande envergadura. Nós temos outras doenças renais, como lesão renal aguda, doença renal aguda, que diferente da doença renal crônica, é uma paralisação súbita nos rins. Sim. Então, essa doença acontece mais em pacientes internados. Né? Pacientes internados em hospitais, em torno de 7% a 20% dessas pessoas têm essa paralisação dos rins, que pode ser mais recorrente de infecção. E pacientes que estão no UTI têm uma taxa bem mais alta, em torno de 30% a 60%. E a mortalidade é muito alta. Doutor Washington, o que é efetivamente a famosa pedras nos rins ou os cálculos renais? Isso eu trouxe uma arte aqui pra gente. Pode explicar aqui na tela? Então, o que significa pedra nos rins? Pedras nos rins são massas que se formam a partir de cristais. Esses cristais aqui são produzidos, né, pelos rins e são eliminados pelos rins. Existe uma combinação de água dos rins com esses cristais. Na medida que existe muita água, esses cristais são diluídos e não formam cálculos. Na medida que existe pouca água, esses cristais, eles se supersaturam, né? São supersaturados, eles se aglutinam, né? Se reagrupam e vão formar os cálculos renais. Ok, doutor, acho que quem está na linha conosco é a dona Adriana. Boa noite, dona Adriana, fica à vontade. Alô, dona Adriana. Boa noite, Gilmar. Boa noite. Alô? Pode falar, dona Adriana, estamos ouvindo. Meu nome é Adriana, eu moro no bairro das Indústrias. Gilmar, faz 5 anos que eu tenho um problema de cálculo renal, certo? Eu estive internada para o Centro de Paula, 1 mês e 10 dias, e até hoje eu não fiquei boa. Sinto muitas dores, tem dia que eu não consigo andar com tanta dor. E não estou podendo fazer o tratamento porque eu não tenho condições, e estou sofrendo muito. Ela sofre aí faz 5 anos, né? E não consegue fazer o tratamento porque não tem condições. Isso tem que ser feito uma investigação urológica, uma investigação, né, radiológica. Fazer uma ultrassonografia renal, uma tomografia computadorizada para verificar a localização desses cálculos e o tamanho desses cálculos. Porque de acordo com o seu tamanho vai ser feito a conduta necessária, né? Cálculos pequenos, por exemplo, cálculo menor de 0,5 centímetros, eles são expelidos espontaneamente. Mas cálculos maiores, muitas vezes precisam esses cálculos ser retirados, né? Hoje em dia nós chamamos ali de tripsia renal, que são ondas acústicas que conseguem fragmentar esses rins, ou mesmo em situações, né, mais adiantadas, até mesmo a cirurgia, que hoje é considerada uma coisa que não se faz regularmente, só em último caso. Quer dizer, o caso dele tem que ser estudado e de acordo, né, com as suas características, tem que ser tomado a posição clínica. Doutor Washington, o que é efetivamente a falência renal, né? Insuficiência, aliás, renal, não falência. Insuficiência, a função dos rins, aqui nós temos os rins. Os rins têm uma função de eliminar as toxinas, eliminar as impurezas, né,
do sangue, que se originam da alimentação. Tem outra função importante, sim, que é regular a pressão arterial através de um hormônio chamado renina. O rim produz uma substância chamada eritropoetina que estimula a medula para produzir sangue. Ele ajuda também a formar o osso através de um hormônio, né, que é a vitamina D ativa. E regula o excesso de líquido e regula o excesso de eletrólise. Então, o rim tem uma função assim, um papel fundamental. Nem sem um rim ninguém vive. Então, na perda dessas funções, então, o paciente pode precisar de hemodiálise para substituir esse rim que não está conseguindo funcionar mais. Doutor Walsh, quem está na linha conosco é o seu Ivaldo. Boa noite, seu Ivaldo. Fica à vontade. Alô, seu Ivaldo. Alô, Jomar? Sim, pode falar. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde aos espectadores do Cidade Alerta. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, doutor. Eu acho que é muito importante essa pergunta. Saber a quantidade mínima que um homem, né, um homem adulto e uma mulher adulta necessita de água para se manter, para que evite o cálculo renal. Bem, é aquela velha pergunta, né? Quanto a gente deve tomar de água por dia, homem e mulher, para proteger os nossos rins de cálculos renais? É a pergunta do Ivaldo. Então, o recomendável é que se tome em torno de 2 a 3 litros por dia de água para proteger os seus rins. Essa é importante porque vai diluir, né, hidratar os rins e evitar aqueles cristais se saturem e venham a formar o cálculo renal. Doutor Washington, como é que a gente pode, que providências nós podemos tomar de maneira preventiva para cuidar dos nossos rins? Beber muita água, evitar, por exemplo, algum tipo de alimento, algum tipo de bebida? Exato. Então a gente tem, primeiro, as pessoas têm que olhar o rim com muito cuidado, com muito carinho, ter cuidado com a saúde renal. A gente falou ainda há pouco que nós temos 120 mil pessoas fazendo hemodiálise no Brasil. Então, o importante é a prevenção. E como fazer essa prevenção? Primeiro, existe fazer uma consulta, pelo menos uma vez por ano, com o nefrologista, tá? E dosar a creatinina sérica, que é um marcador da função renal, e com alteração dessa creatinina já indica uma disfunção renal, uma alteração renal. Fazer um exame de urina, porque esse exame, se mostrar alguma alteração, por exemplo, uma presença de uma proteína, né, presença de sangue, já pode indicar uma alteração renal. Isso é importante para que se tome as providências, para que o médico já comece a dar a orientação nesse sentido. Outras coisas que tem que ser feito é a vida saudável, né? A vida saudável, principalmente, fazer atividade física, tomar bastante água, como a gente já definiu, não fumar, não abusar de bebida alcoólica, não tomar anti-inflamatórios, né? Automedicação, principalmente o uso inadequado de anti-inflamatórios que vão atingir o rins e pode provocar uma lesão renal. Então, com esses cuidados, assim, a gente pode prevenir a doença renal. Com vida saudável, estilo de vida saudável e fazendo uma consulta regularmente com o nefrologista. Ok, doutor Washington Ciro, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidade Alerta Paraíba, bastante esclarecedora, né? Se tivéssemos mais tempo, com certeza, iríamos tirar dúvidas de muita gente que está em casa querendo tirar essas dúvidas com o senhor. Então, boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Jamar.